É com muito prazer que convidei o Pedro M. Teixeira da Universidade de Minho. Conheci-o na CNASP 18. Por acaso assisti a uma palestra dele, fiquei encantado com a forma como ele apresentou e também com o título, que me tinha levado a escolher a palestra aqui no lugar. E ele aceitou com muito boa vontade vir cá hoje, apesar de eu ter dito que só estaríamos meia dúzia de pessoas, exatamente 6, que eu gostei muito. Pedro, muito obrigado por teres aceitado vir cá e pedir que te apresentasses melhor que eu para fazê-lo. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui. Foi um convite inesperado que aceitei com muito gosto. Portanto, eu chamo-me Pedro Teixeira, a minha formação de base é Psicologia, eu sou psicólogo. Trabalho desde os últimos 4 anos na Escola de Medicina da Universidade de Minho e partilhar convosco algumas das iniciativas que temos feito lá na área da educação médica e da inovação pedagógica também. E, portanto, aquilo que eu vou apresentar hoje, mais do que apresentar, proponho-me conversar um pouco. Eu gostava que isto fosse uma coisa muito participada e muito interativa, porque creio que temos... Quanto tempo é que temos? Cerca de uma hora. A ideia é que seja um espaço de reflexão e interativo, muito em torno desta questão da inovação pedagógica, se quiserem, com o uso das tecnologias na sala de aula. Portanto, o que vos proponho é apresentar alguns exemplos do que é que pode ser feito e possamos depois também conversar um bocadinho sobre vantagens, limitações ou riscos associados à introdução destas tecnologias na sala de aula. Portanto, o tema, o título, se quiser, é o uso de ferramentas da internet na sala de aula e proponho-me então tocar nestes 4 pontos, que é isto das distrações digitais na sala de aula, que recursos é que temos para a participação digital e depois algumas sugestões de implementação desses recursos e depois uma reflexão sobre aspectos positivos e riscos associados. Okay? Gostava de começar por convidar a pegarem no vosso telemóvel, tablet, computador, o que é que seja, que possam ter convosco acesso à internet e visitarem um link que irei aproveitar, que está lá, olev.com/pt080. E quando entrarem nesse link, irão encontrar esta pergunta. E podem digitar a vossa resposta e vamos ver o que é que acontece. Podem fazer skip, podem continuar sem introduzir o vosso nome. Pedro Segrado e não consegui. Mas diz em cima que foi-me atribuído um número qualquer, o PT qualquer coisa. Sim, não? Podem pôr o vosso nome, podem pôr um nickname, podem, ou então continuar sem nome. Ficam como You have responded once, portanto já respondi, mas eu volto a perguntar a mesma A pergunta continua lá. Sim, sim. Certo. E o que vai acontecer é que os resultados vão começar a ser projetados num gráfico que é uma nuvem de palavras, ou seja, as palavras que têm uma frequência maior ficam com uma maior dimensão e as menos frequentes ficam mais pequenas. Portanto, é apenas uma forma de ilustrar que este tipo de pergunta, de resposta aberta, pode devolver respostas neste formato de nuvem de palavras e isto pode ser interessante se quisermos criar uma dinâmica em torno disto. Tem uma outra pergunta, esta primeira servia quase de quebra-gelo, não é? Para conversarmos um bocadinho
sobre nós. A próxima já nos começa a direcionar para o tema que nos trouxe aqui hoje. Não precisam de fazer nada, é só voltar a olhar para o ecrã e a pergunta mudou. Se não mudou, façam por favor o reload da página. São todos velhos. Ok. Eu estou na presença de um grupo de professores experientes, o que é ótimo. Significa que a nossa reflexão mais adiante sobre o uso destas ferramentas vai ser, creio, bastante produtiva. Eu gostava agora que visualizássemos um vídeo. Só regressar aqui. Um pequeno vídeo só para servir de introdução ao tema. Okay, Edna, remember, if you can teach one kid one thing, then today will be a success. Now, class. Class! Class, please pay attention. Text uncle! Text uncle! Why do you all need cell phones? Safety. Emergency. Safety. Educational. Could you at least set them to vibrate? That's it. Everything in the box. No more gizmos in this class. Não sei se já alguma vez experienciaram algo semelhante na sala de aula no ensino superior. No ensino superior. Esta é uma realidade que parece que está agora a começar a chegar às salas também do ensino superior. E há aqui um conjunto de fenómenos associados sobre os quais poderíamos conversar. Há até quem discuta o fenómeno da adolescentização do ensino superior e muitas outras dinâmicas. Mas agora que já vos consegui enviesar completamente com a apresentação deste vídeo, a próxima questão: qual é que vos parecem ser os maiores desafios na sala de aula em 2018? Okay? Resposta aberta. Resposta aberta. Podem ir colocando lá os vossos pensamentos, as vossas ideias, e elas vão começar a ser projetadas. E uma coisa que também vão verificar é que, à medida que alguém submete uma resposta, também a podem ler no vosso dispositivo. E podem fazer um gosto ou um não gosto, ou seja, um concordar ou um não concordar. E isso vai fazer com que as respostas comecem a ficar hierarquizadas aqui no quadro. Outra coisa que podem fazer é, se encontrarem 2 ou 3 ideias separadas que queiram conjugar numa mesma frase, podem fazer uma nova submissão. E, portanto, por exemplo, alguém já salientou ali motivar e atenção e participação. Vocês podem eventualmente fazer uma nova redação que seja promover a participação através de estratégias de motivação ou procurar que estejam mais atentos para, com isso, ter mais participação, ou que seja. Portanto, combinar ideias que já foram submetidas e voltar a submetê-las. Por exemplo. Temos aqui um novo. E também podem ir... Isso, exatamente. E à medida em que encontram uma resposta que, por exemplo, possa completar mais do que algumas ideias anteriores, pelo gosto e pelo não gosto, vamos começar a arrumar as nossas ideias enquanto grupo e quase que estaremos a construir uma resposta coletiva a algo. Portanto, uma dinâmica de co-construção de uma resposta que pode aqui ser feita. Eu vou pedir a alguém para fazer mais um gosto num dos que já tem gostos, que não seja motivar os alunos, só para vermos o que vai acontecer. Eu tenho que voltar a escrever, eu tenho que pegar na ideia e escrever. Sim. Olha, por exemplo, este aqui, isso, estão a ver, à medida que vamos trabalhando com os gostos e os não gostos, eles vão alterando a ordem.
E, portanto, eu aqui em simultâneo estou a apresentar duas coisas. Por um lado, estamos a refletir sobre isto, quais são os desafios, mas também estou-vos a demonstrar como é que a ferramenta funciona e o potencial que ela tem. Não é? Então, está aqui forma e conteúdo em simultâneo. Ok, vamos focar um bocado agora no conteúdo. Motivar, manter os alunos motivados, mantê-los interessados, fomentar a participação, manter os alunos interessados no tema, não é? Cativar a atenção e mantê-los aqui, no contexto, no que está a acontecer na sala de aula. Não é? Esse é, sem dúvida, um grande desafio. Se me permitem voltar então agora aos slides. Gostava de partilhar convosco os resultados de um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Publicado em 2013. Distrações digitais na sala de aula. O uso de aparelhos digitais para fins não relacionados com a sala de aula por estudantes universitários. A amostra, em termos de idade, dos 18 aos 22 anos e em termos de ano, desde o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Okay? Ficamos com uma ideia de como é que era esta amostra. Portanto, responderam a esta pergunta 693 e ali 769. Portanto, estamos a falar sensivelmente de uma amostra de aproximadamente 700 estudantes. E foram feitas algumas perguntas. Eu destaquei aqui algumas. Esta primeira. Num dia típico de aulas, com que frequência é que utilizam um aparelho digital durante a sala para atividades não relacionadas com o que está a acontecer na sala de aula? Reparem, nunca. Quem é que nunca faz isso? 7% dos estudantes. 1 a 3 vezes, 4 a 10 vezes, 11 a 30 vezes, mais do que 30 vezes, 15%. Por favor, descrevam os propósitos para os quais o faz. Texting, 86%. Social networking, 66%. E-mail, 67%. Web surfing, 38%. Verificar as horas, 78%. Jogos, 7,3%. 7,3% dos estudantes admitem que, quando estão na sala de aula, estão a jogar jogos nos seus aparelhos digitais e não a prestar atenção ao que está a acontecer na aula. Quais são as grandes vantagens em fazer isso na sala de aula? Ficar conectado. Entretenimento. Combater o aborrecimento. Trabalho relacionado com a sala de aula. Related classwork. Bom, esta é muito curiosa. No caso de uma emergência. É uma vantagem estarmos conectados no caso de uma emergência. Deveriam estes aparelhos ser banidos da sala de aula? 91% não. Este é um tema importante, porque neste momento algumas universidades americanas instauraram políticas em que os telemóveis são proibidos na sala de aula. Os alunos, quando entram na sala de aula, têm que depositar os telemóveis numa caixa. Pois sim. Em França, recentemente, foi aprovada uma lei que o sistema educativo, não abrange as universidades, mas o sistema educativo francês, o uso dos telemóveis nas escolas foi proibido. Portanto, podemos refletir sobre será esse o melhor caminho a seguir? Os estudantes acreditam que não. Portanto, nós de alguma forma vivemos atualmente num momento em que, na sala de aula, a atividade que desempenhamos enquanto docentes é, de alguma forma, contaminada ou está a concorrer em simultâneo com tudo isto. Numa tentativa de compreender o porquê disto acontecer, eu editei um vídeo e peço-vos desculpa pela fraca qualidade da edição deste vídeo, mas este vídeo tem 1 minuto.
E os primeiros 30 segundos são de um filme, E Tudo o Vento Levou, da década de 40. E os seguintes 30 segundos são um filme que é o Bourne Legacy, de 2012. Okay? Estes dois filmes marcaram a história do cinema. Tudo o Vento Levou é um clássico. Porquê é que o Bourne Legacy marcou a história do cinema? Explicarei daqui a pouco. Vamos visualizar e tentar perceber o que é que existe de tão diferente entre os primeiros 30 segundos e os outros 30 segundos, entre estes dois segmentos de filme. What is this? This is more than losing old Frank. Oh, man. I'm so afraid. I don't believe it. You've never been afraid in your life. I'm afraid now. I'm afraid of dying. I'm going to hell. You look pretty healthy. Maybe there isn't any hell. Oh, there is. I know there is. I'm afraid of it. Far be it from me to question the teachings of childhood. Tell me what you've done. Actually. O que é que vos destaca mais na comparação destes dois segmentos? No segundo, há uma mudança muito rápida de planos. Não sei se é assim que se diz tecnicamente, mas uma mudança frenética. Exatamente. É mesmo isso. E essa é a característica que faz com que os filmes da saga Bourne Legacy entrem na história do cinema. Porque foram os primeiros filmes a trazer para o cinema uma prática que só era conhecida na área do marketing. Ou seja, a mudança de planos, como diz os frames, o enquadramento da câmara, não é? A câmara está a filmar de um determinado ângulo e depois a seguir vemos uma outra imagem em que a câmara está a filmar de um ângulo diferente. Esta mudança de frames, no primeiro filme que vimos, E Tudo o Vento Levou, ocorre a uma cadência média de 30 segundos. Perto de 30 segundos, 20 e qualquer coisa segundos, 26 se não me falha a memória. Ou seja, durante um bom período de tempo nós temos o mesmo plano, um enquadramento. Na área do marketing, a publicidade levou isto a um extremo de fazer uma média de 2 segundos por frame. E estes 2 segundos por frame têm como objetivo captar a atenção do espectador para evitar o zapping. Quando começa a publicidade, a mudança, o estímulo, mudança no estímulo é muito frequente, nós ficamos na expectativa de ver o que vai acontecer a seguir e ficamos presos ao ecrã. Okay? Isto nunca tinha sido feito no cinema numa cadência média de 2 segundos por frame. Os filmes Bourne Legacy são filmados, são realizados, são produzidos com essa cadência média de a cada 2 segundos muda o frame. E isto é inédito na história do cinema por vários motivos. Nomeadamente, um filme é algo que normalmente tem uma duração de 1 hora, hora e meia, 2 horas. Enquanto que um spot publicitário é uma coisa que pode durar 30 segundos, 1 minuto. E, portanto, estarmos expostos durante tanto tempo a esta intensidade de estímulos é algo que nunca tinha sido experimentado na história do cinema. E que muitos acreditavam que não era possível. Bourne Legacy, em 2012, provou que era possível fazer cinema de grande audiência. E a maior parte dos filmes de ação, neste momento, são filmados tendo Bourne Legacy como uma referência. Também descobriram outra coisa, que é que a cadência é muito rápida, o filme fica mais barato, porque nas cenas de luta, nos filmes de ação, não é preciso mostrar tudo. Há um corte. E, portanto, não tem que ter duplos muito bons e grandes artistas marciais e grandes efeitos, porque há um corte na imagem. Bom,
Este filme estreou em 2012 e depois disso seguiram-se vários. Foi há 6 anos. Os estudantes que temos agora no ensino superior, há 6 anos, eram os adolescentes que estavam no cinema a ver estes filmes. E, portanto, esta é a cadência de estímulo que eles estão habituados. Há vários estudos feitos no sentido de compreender a nossa capacidade de adaptação a estes estímulos. E ela existe, nós efetivamente vamos nos adaptando. Quando nós somos expostos pela primeira vez a esta cadência de estímulos, temos muita dificuldade em acompanhar. Mas quando estamos já habituados, conseguimos captar imensa informação. Há até alguns estudos, eu acho que é importante também partilhar isto, há até alertas da Associação Pediátrica Americana da importância de não expor as crianças pequenas, com menos de 3 anos, a tempos excessivos de visualização televisiva, particularmente a publicidade. Isso tem que ver com a velocidade, a cadência dos estímulos. Porque existe uma relação entre uma exposição a esses estímulos intensos, em tenra idade, e o desenvolvimento de alguma sintomatologia de hiperatividade e déficit de atenção. Porque quando o nosso cérebro, então, tenra idade, e ainda se está a começar a desenvolver, é exposto a um estímulo tão intenso, esse é o registro a que ele se habitua a funcionar. E depois fica a dificuldade em focar em coisas que não sejam tão rápidas, em que a mudança não seja uma constante. E esta recomendação da Associação Pediátrica Americana existe já há alguns anos. E nós continuamos a falar pouco sobre ela e a ignorá-la. No entanto, nas escolas, este problema do déficit da atenção ou da hiperatividade das crianças parece estar a aumentar. E temos dificuldade em entender porquê. Mas temos já algumas evidências que nos mostram que é que temos que estar mais atentos para pensar nestes problemas. What is it? This is more than losing old Frank. Ok. Aqueles slides que vimos anteriormente e que tivemos a oportunidade de exercitar vêm de uma aplicação que se chama Poll Everywhere, que basicamente é uma tecnologia clicker-based technology, são chamados Audience Response Systems. Okay? Já no passado havia uns clickers manuais, isto foi levado para a internet. Estamos na geração 2.0 desta tecnologia. Há um estudo de meta-análise, em 2016, que sintetiza a evidência sobre o impacto do uso destes sistemas em sala de aula. E existe alguma evidência de que há ganhos ao nível dos processos de cognição e de afetividade por parte dos alunos. Portanto, não vos estou a trazer aqui uma proposta de uso de uma ferramenta só porque sim. Isto tem sido trabalhado, tem sido estudado e há síntese de evidência sobre isto que sugere que incorporar isto na prática da aula faz com que os alunos tenham mais vontade de participar, estejam mais atentos, se envolvam mais no processo de ensino-aprendizagem e isso reflete-se depois nas suas avaliações. Okay? Se quiserem depois explorar, o site está ali, Poll Everywhere. Se alguém tiver um QR Code scanner, pode fazer aqui o scan e vai-vos direcionar imediatamente para isso. Há um vídeo lá também muito bom que simplifica como criar uma conta, como criar estes slides e estas perguntas. É extremamente intuitivo e user-friendly. Não terão grandes dificuldades. O Poll Everywhere é um projeto comercial, portanto ele não é totalmente gratuito. Há uma versão gratuita, que é aquela que eu usei, que vos mostrei aqui, cuja única limitação é que só permite 40 participantes em simultâneo. Portanto, com turmas grandes, isto poderá requerer aqui algumas estratégias de, por exemplo, pôr os estudantes 2 a 2 a trabalhar em conjunto, ou pensar numa outra alternativa. Existem outros programas a serem desenvolvidos. Se pesquisarem por Audience Response Systems no Google, vão encontrar o Poll Everywhere e vão encontrar outros também semelhantes. Há um que se chama o Kahoot, que é muito utilizado, principalmente em níveis de ensino mais baixos, porque é um pouco mais infantilizado e esse não tem limites em termos de número de participantes, mas existem outras soluções. É uma questão também de explorarem um pouco estas ferramentas.
gostava de partilhar algumas sugestões sobre como é que isto pode ser incorporado na sala de aula. A primeira sugestão tem que ver com o guião. Quando nós preparamos uma sessão de aula, temos sempre um guião da aula. Ainda que ele não esteja estruturado neste formato ou escrito, temos na nossa cabeça. Temos uma noção do que é que vamos falar, de como é que vamos falar, o que é que vamos apresentar, que atividades é que vamos incorporar nessa sessão. E, portanto, o primeiro desafio que eu acho que se coloca é o de estruturarmos cada vez mais as nossas sessões de aula. Porque vimos pelo vídeo, não é? Aquela experiência de ficar 30, 40, 50, 60 minutos a falar sempre no mesmo sítio para uma audiência não é compatível com o modelo de comunicação que temos hoje em dia e também não é compatível com as experiências que os estudantes que estão na sala de aula connosco têm. Vimos do estudo feito com os estudantes o que é que eles fazem quando isso acontece. Então, a estruturação de uma sessão poderá seguir 3 grandes dimensões. O começar, o desenvolver e o encerrar. E em cada uma delas podemos ter, este é um exemplo da sessão que eu estou aqui a partilhar convosco. Não é? Uma apresentação, há um quebra-gelo, pode ser ou não opcional. Neste caso foi a minha pergunta onde é que vive, depois podemos ter conversado um bocadinho sobre isso. Depois o enquadramento, em que começa a direcionar para o tema, e aqui a minha pergunta de enquadramento foi então, há quanto tempo é que leciona? Vamos falar sobre o ensino superior. A colocação do problema, qual o maior desafio na sala de aula, atendendo aos dados deste estudo de 2013, e depois o desenvolvimento, uma ferramenta que pode ser vista como uma solução, Ball Everywhere. Temos de apoio, é a parte em que estamos agora, estamos no tema 3, estamos a falar sobre as sugestões e a primeira é o guião. Tenho depois ali mais 2 para falar convosco. No final, no encerramento, pedir algum feedback sobre como é que a sessão decorreu. Okay? E para cada um destes tópicos tem tempos estimados em termos de duração. E o que está aqui destacado a azul são os pontos onde irei introduzir uma atividade de interação com recurso ao Ball Everywhere. Há um Audience Response System. Okay? Portanto, eu tenho aqui misturado entre apresentação e interação com estas atividades. E, portanto, a primeira sugestão é que temos que estruturar isto num guião, cada vez mais. Sempre que vamos dar uma aula, a aula tem que ter um guião estruturado, preparado, antecipadamente. Cada vez mais. A segunda sugestão tem que ver com stop. Saber quando parar. E aqui há uns 3 que fui refletindo. O primeiro é a importância de estruturarmos as nossas apresentações em torno de um máximo de 3 tópicos. Ou 3 subtópicos e depois fazer uma pausa. Todos nós tivemos a experiência de dar o nosso número de telemóvel a alguém, ou quando vamos fazer compras perguntam-nos se queremos o número, se queremos a fatura, o NIF. Nós dizemos o NIF. E já repararam que quando nos perguntam um número, nós agrupamos-los em grupos de 2 ou no máximo de 3? Por exemplo, o meu NIF é algo que eu digo sempre em conjuntos de 3. 203, 379, 659. É assim que eu faço. Isto tem que ver com a nossa capacidade de lidar com números e com quantidades de informação. E quão mais fácil é para nós recordarmos até um máximo de 3. Mais do que 3 ideias, ou 3 conceitos, ou 3 números, e nós começamos a ter dificuldade em memorizar, em relembrar. Então, se as apresentações, vamos fazer uma apresentação que tem 12 tópicos, e nós vamos falar sobre 12 conceitos, 4 grupos de 3. E entre cada um desses grupos, uma pequena pausa. E quando eu falo de pausa, não tem que ser necessariamente um intervalo. Pode ser uma pergunta, um Ball Everywhere, uma questão interativa, um momento de pausa, para fazer ali uma pequena quebra. E vão verificar que depois perguntarem aos alunos, ok, o que é que nós falamos hoje? Recordem-me lá quais eram os 12 tópicos. Eles vão conseguir mais facilmente em grupos de 3
apresentar-vos tudo do que se tivesse feito tudo de forma seguida. Okay? Portanto, o primeiro, saber onde parar, é não dar demasiada informação aos alunos de forma seguida. Introduzir pausas. Segundo é não exagerar no número de perguntas. Okay? Então ali alguns exemplos. Máximo 3 perguntas. Posso fazer um quiz com 3 perguntas e depois posso dar alguma matéria. Ou, por exemplo, dou primeiro alguma matéria e depois faço 3 perguntas sobre a matéria que foi dada. Ou questões abertas e depois a seguir matéria em torno do que foi dado. Ou primeiro matéria e depois questões abertas. Portanto, diferentes combinações possíveis, mas não exagerar no número de perguntas. Finalmente, esta lógica dos 3 minutos. Isto tem a ver com o quê? Quando eu estou mais de 3 minutos no mesmo sítio, com o mesmo slide e a falar, está na altura de parar. Parar no sentido em que tenho que mudar qualquer coisa. Tenho que mudar o slide, tenho que mudar o sítio onde estou, tenho que parar de falar e pôr os alunos a falar, alguma coisa tem que acontecer de diferente. Se não houver movimento, se não houver dinamismo, eu vou começar a perder a atenção da plateia das pessoas que estão na sala comigo. Okay? Portanto, a introdução desta lógica de movimento e de dinâmica é fundamental também na sala para assegurar o envolvimento e a participação. Última sugestão. Explorem os recursos que existem atualmente na rede. A cloud. Portanto, as 3 sugestões é estruturar o guião, prestar atenção aos 3-3, saber quando parar, e a cloud. Recursos na rede. O que é que existe? E como é que nós podemos trabalhar e incorporar esses recursos nas nossas práticas? Okay? Poll Everywhere é uma solução. Já vimos como é que funciona. PowerPoint ou Google Slides. Eu estou a projetar tudo a partir dos Google Slides. Eu cada vez menos uso PowerPoint. O Google Slides funciona tão bem como o PowerPoint. Tem uma grande vantagem, está na cloud. E eu, a partir de qualquer computador, consigo aceder, consigo editar. Portanto, consigo trabalhar, inclusive no telemóvel, quando quero corrigir um slide, introduzir uma ideia. Facilmente. Os QR Codes. Os QR Codes são formas excelentes de partilhar links com alunos que contêm os QR Code scanners. Se não têm, se usarem, os alunos vão começar a ter e vão começar a trazer. Muitas vezes, nas minhas aulas, quando usam QR Code, parte da turma tem, a que não tem está a fazer download da aplicação no momento porque eles querem participar. Eles querem ver o que é que está por trás daquele QR Code e também querem aceder ao link. E estão a perguntar aos colegas qual é a aplicação que usas para ler isto. Onde é que está? Como é que eu faço? É só dar-lhes um tempinho e eles organizam-se. Vídeos. Também um excelente recurso. O YouTube, neste momento, é uma base muito interessante. Claro, há aqui questões de edição, de direitos de autor, de atenção a isso, cuidado com algumas das coisas que possam usar, mas cada vez mais temos imensos recursos que podemos utilizar na internet. Outra coisa que, um exemplo de como estruturar tudo isto. Se seguirem ou pelo QR Code ou por aquele link, o tinyrule.com, o TinyRule é uma forma de transformar endereços de internet que são muito compridos em coisas pequenas. E, portanto, vocês vão a tinyrule.com e podem lá fazer essa edição. Neste caso, eu criei este tinyrule/idea-pt. O IDEA é o grupo da Universidade de Minho em questões de inovação pedagógica e o PT sou eu, Pedro Teixeira. Okay? E isto vai-vos redirecionar para um folder partilhado, um Google Drive, no fundo. Okay? Um Google Drive que eu criei antecipadamente, onde já coloquei os slides da sessão, coloquei os artigos científicos que citei na apresentação para poderem ler, criei uma outra ferramenta também de trabalho, que vamos já explorar, e no decorrer da sessão podemos produzir coisas em conjunto e o que sair daí, no final da sessão, antes dela acabar, eu vou fazer upload. Okay? Então, aquele QR Code e aquele TinyRule é algo que eu normalmente tenho no primeiro slide da apresentação. E quando a aula começa, eu digo sempre, escrevam este TinyRule, tomem nota. Não precisam tirar notas de mais nada durante a aula, mas têm que aceder a este link depois, porque a informação está toda lá. E isto é importante porque também traz alguma segurança para alguém que está a participar numa aula. Eu sei onde é que está o material relacionado com esta aula.
Está naquele link e eu posso lá ir e consultar. Está lá tudo. O partilhar de forma acessível esta informação para os alunos é importantíssimo. Eles podem estar na própria sessão e estão no telemóvel, ou no tablet, ou no computador e a dada altura já estão a ler a meta-análise que eu falei. E não estão a ouvir o que eu estou a dizer, mas estão a ler a meta-análise. Isso me incomoda, porque eles estão a fazer trabalho relacionado com a sessão. Estão no computador, estão no telemóvel, estão distraídos? Não. Estão a participar na dinâmica da aula, porque estão a ler e daqui a pouco vão fazer perguntas sobre aquilo que leram. E é isso que eu quero encorajar, é que eles se envolvam, participem e estamos a trabalhar em conjunto. Okay? Então, nesse sentido, se conseguiram entrar aqui, eu vos pedi para abrirem este documento Word e vão verificar que ele está vazio. Ok? E eu disseram, portanto, que iria falar no departamento de matemática. E, portanto, eu presumo que são professores de matemática. Certo? Então, vou-vos mostrar uma outra ferramenta que creio que pode ser útil para professores de matemática. Só abrirem o Word. O Word está vazio. Já tem algumas pessoas que já se ligaram, que eu estou a ver ali, que já estão algumas pessoas ligadas. Mas agora vou-vos pedir só que observem o que eu vou fazer. No Google, vou escrever Web Whiteboard. Não se preocupem em anotar, vocês vão ter esta informação toda. Web Whiteboard. Vocês não têm que fazer, eu é que tenho que fazer. E vou entrar neste site, Web Whiteboard, e vou criar um whiteboard. Ok? E vou copiar este link e colar no Word. Sim, é partilhado. Ok? E agora vocês têm acesso a este link. E o que eu vos vou pedir é que cliquem neste link. Sigam este link. Abram este link na internet. Expires in 21 days. No worries. Class ends before that. É partilhado o whiteboard. Ok? E agora eu vou pedir, É por exemplo... Ok, já estão a experienciar. Eu vou pedir, por exemplo, ao Luís, se me pode escrever uma equação matemática no quadro. Tem a caneta, dá mais jeito. Ok. Alguém consegue resolver esta equação? Em que sentido? Resolver a equação. Sei lá, professores de matemática. Coisas matemáticas. Sim. Ok. Não é qualquer coisa que se resolve, não. Há muitas soluções possíveis. Pois há muitas solução soluções possível. possíveis, sim. O que é que conseguem derivar a partir daqui? Ok. Alguém quer arriscar qualquer coisa? É possível igual a menos 1 e x igual a 1 dá para ler assim. Ok, excelente. Diferentes pessoas podem trabalhar em conjunto. Eu no meu tablet posso também agora fazer isso. Qual é a diferença de usar isto ou usar isto? Comunitário, não é? Como é que se estão a sentir? Ignorados. Quantas vezes é que já foram ao telemóvel enquanto eu estou a escrever isto? É isso que acontece com os alunos. Porque se eu tiver uma turma com 2 ou 3 alunos, eu posso convidá-los para virem para a minha beira e dar uma caneta a cada um e estamos aqui os 4 de volta deste quadro. E a 2 ou 3 alunos eu consigo ensinar e estamos aqui. Mas se eu tenho 20, 30, 40 alunos numa sala, eu não consigo fazer isso. A dada altura eu tenho que escrever coisas no quadro para eles perceberem o raciocínio. E não tem outra forma. Ou então uso isto. Vantagens de usar isto. Eu, no meu tablet, posso escrever e eles visualizam. Posso convidar um aluno a vir ao quadro, sem sair do lugar. Posso convidar vários alunos a virem ao quadro sem sair do lugar. Mas, posso convidá-los a vir ao quadro de forma anónima. Não têm que se sentir expostos perante a turma de estar aqui e eventualmente falhar, errar. A participação, sabe, os Alien Response Systems, os estudos mostram que um dos principais benefícios é o facto de serem anónimos. Tem o potencial da participação anónima. Muitas vezes os alunos não respondem, não participam porque têm medo de errar.
Mas quando lhes é dada a oportunidade de participar de forma anónima, eles arriscam e envolvem-se no processo. Porque correndo o risco de dar a resposta, quer esteja certo ou errado, eu depois consigo aprender pelo feedback que vou ter. Porquê? Porque eu envolvi-me, porque eu dei a resposta. Quando eu fico de fora, só a observar, eu estou-me a afastar, não estou comprometido com a aprendizagem, eu estou só a observar os outros. Portanto, o grande potencial destas ferramentas é também promover a participação dos alunos de forma anónima e segura. Claro que há aqui riscos. E vocês, se calhar, já estão a pensar nos quantos riscos. E eu já vi aqui alguns riscos. E eu posso apagá-los. Isto é uma ferramenta. Já peguei Qualquer um de nós pode apagar, não é? Qualquer um pode apagar. Algum brincalhão. Ora, as brincadeiras. Esse é o principal risco. As brincadeiras. Okay? Como lidar com as brincadeiras quando temos ferramentas de participação anónima? Primeira partilha da minha experiência. Pensar que as brincadeiras não vão acontecer é uma ilusão. As brincadeiras vão acontecer. Não tenho a menor dúvida. Por muito boa que seja a vossa relação com a turma, por muita percepção que vocês têm que eu dou-me bem com a turma, eu sinto que a turma me respeita, eles não vão fazer isso. Isso seria faltar-me ao respeito. Esqueça. Eles vão brincar. Mesmo com os estudantes de medicina. Mesmo com os estudantes de medicina. A minha experiência de docência nos últimos 4 anos com o uso destas ferramentas tem sido essencialmente com os estudantes de medicina. E sempre que eu apanho uma turma nova, primeira vez que eu uso isto, na primeira pergunta aberta que eu faço, eu tenho uma brincadeira. Eu tenho uma resposta que é uma coisa completamente ao lado que põe a turma toda a rir. Sempre. É um teste ao professor. Como é que lidamos com isso? A primeira coisa a fazer é antecipar que isso vai acontecer. Quando acontece, temos que reconhecer que aconteceu. Não podemos ignorar. Se eu ignorar a brincadeira, a turma vai se rir. Quanto mais eu ignorar, mais a turma se vai rir. Passado um bocado, vai ser 2 brincadeiras, 3 brincadeiras. Eles vão começar a competir por quem é que consegue fazer a piada melhor. E quanto mais eu ignorar isso, mais eu vou cavar o fosso que existe entre mim e eles. Eu estou-me a excluir do grupo. Porque está a acontecer uma dinâmica social na sala que eu estou a tentar ignorar. E, portanto, sou eu que me estou a excluir do grupo e estou-lhes a dar a primazia com as ferramentas que eu próprio criei para que eles tomem o controle da situação. Não podemos cavar esse fosso. Temos que reconhecer a piada. Um smile. Está giro. Gostei. Eu também me consigo rir das piadas que vocês fazem. Por isso, não há nada que possam pôr ali que me vá chocar. Isto é para dizer. Isto é a mensagem que eu estou a transmitir com a minha atitude. Escrevam se escreverem. Por mim está ótimo. Ok? E eu consegui perceber a piada. Agora, voltemos à nossa atividade. Há aqui uma equação para resolver. Há uma pergunta para dar resposta. Vamos lá. A atividade agora é isso. Vamos lá responder a isso de forma séria. Quem é que consegue? Vamos lá, ideias. Isso é para nós mesmos? Não. E isto eliminou o fosso entre eu e eles. Não há mais o nós e ele, o professor. Somos todos juntos. Somos um grupo. Estamos aqui para trabalhar. Há uma aula. Por isso é que estamos aqui. Senão não vinha uma aula. A aula tem um objetivo. Sou eu que vos estou a dar esta ferramenta. Pergunta, desafio. Fui eu que coloquei. Vamos lá, todos juntos. Sim, há uma piada. Já vi. Já nos rimos. Agora vamos trabalhar? Estamos. E aí conseguimos segurar a turma. O maior risco é, quando aparece a brincadeira, eu tentar ignorá-la na expectativa que ela desapareça. Ela vai crescer cada vez mais. E eu vou perder o controle. Okay? Essa será, talvez, a estratégia mais importante, que eu acho que é importante sublinhar quando se utiliza isto na sala de aula. Comentários? Questões? Faz-vos sentido? Já agora uma questão,
é tecnológico, porque o link não me apareceu aqui no meu telemóvel, o link no tal fecheiro, eu depois fechei o fecheiro, abri o fecheiro, momentaneamente ele mostrou o link, mas voltou a desaparecer o link, eu não sei o que é que está a passar. Ok, vamos ver. O que é que pode ter acontecido? Eventualmente alguém pode ter apagado, mas não, ele continua cá. Ele está lá. E agora? Se fizer o reload da página, ele vai aparecer. É agora sim. Mas há bocado não tinha aparecido. Pedro, tens encontrado níveis de inépcia informática dos estudantes? Não, pelo contrário. Níveis de Inépcia informática. Alguém que se sinta deslocado. achar que isto é muito complicado, não? Não, é importante tentar antecipar quais é que são as atividades que nós vamos introduzir, testá-las sempre e ir para a solução mais simples, mais intuitiva que consigamos encontrar. Ok? E dar espaço aos alunos também para se apoiarem mutuamente. Eu lhes peço, ok, o desafio é este, entrem neste link, façam este QR Code, ou seja, eles apoiam-se mutuamente. E são muito bons nisso. E têm níveis de literacia muito grandes e ficam muito motivados. Deixem-me partilhar convosco que a primeira vez que eu utilizei isto numa sala de aula foi com uma turma com quem eu não tinha experiência nenhuma, eu não os conhecia. Eu nunca lhes tinha dado aulas. Okay? Primeiro dia que dei a aula, eu apresentei algumas perguntas e testamos as respostas. E como eles não davam todos a mesma resposta, era notório que eles não sabiam. Havia uns quantos que não sabiam. E eu não disse qual era a resposta certa. A seguir eu dei matéria sobre aquelas perguntas. E no final da aula voltamos às perguntas e pedi para eles responderem às perguntas. E aí havia um consenso. Eles tinham encontrado as respostas em função da aula que tinham assistido. Okay? Foi essa a estratégia que eu usei, de uma forma muito simples. Conjunto de perguntas antes, resposta múltipla. Não digo qual é a resposta certa. Matéria. Voltamos a fazer as perguntas no final da aula. Okay? E eu estava inquieto sobre como é que eu vou avaliar se isto correu bem ou não. No dia a seguir, eu voltei a dar aula a esta turma. E foi aí que eu percebi a dimensão da turma. Porque o número de presenças na aula quase que duplicou. E eu percebi que alguma coisa tinha acontecido. Eles comentaram entre eles o que aconteceu na aula e aqueles que não tinham estado no dia anterior ficaram com curiosidade de ver o que é que era e vieram à aula no dia a seguir. E manteve-se. Na medida em que eu continuei a usar estas estratégias nas sessões, o nível de participação nas aulas aumentou drasticamente. E esse foi o primeiro indicador que eu tive de que isto faz a diferença. Voltando aqui ao nosso whiteboard, no final da sessão, eu posso clicar ali e isto vai gravar a imagem do nosso quadro. Quando trabalhamos com este quadro, perdemos espaço e recentemente temos que fazer isto. Tirar uma foto antes. E tudo o que lá estava perdeu-se. Por isso é que os alunos muitas vezes estão a escrever no quadro e eles estão a tentar escrever. Agora, exatamente, com os smartphones, o que é que eles fazem? Deixam escrever. Assim que se afastam um bocadinho, lá vão eles tirar a fotografia. Às vezes a pessoa vai começar a apagar, não sei se já vos aconteceu, e eles pedem, professor, posso tirar uma fotografia? E algumas pessoas não gostam muito. E outros, pronto, está bem, tirem lá a fotografia. Isto tem a vantagem de permitir gravar desculpa, não é aqui, é aqui, vão logo. E o tal folder partilhada, que todos têm acesso, está aqui, disponível para todos. Este era o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício está feito. Vamos ao whiteboard. New board. Ok? Novo link. Novo link.
começamos o processo. Novo exercício, colaborar, desenvolver, trabalhar o raciocínio, trabalhar a notação matemática, que é uma coisa extremamente importante no curso de matemática. Final, guardar a imagem, partilhar no folder. Os alunos ficam muito seguros e tranquilos de saberem que têm estas imagens todas, têm um folder partilhado que podem aceder a qualquer momento em que os fecheiros estão todos lá. Estão as notas. Isto apoia imenso o estudo que eles podem fazer. Dar-lhes esta segurança, envolvê-los na construção destes materiais, é começar a dar-lhes um outro sentimento de motivação, de envolvimento, de que vale a pena, de que é interessante, de que eu faço parte. Que é um sentimento completamente diferente daquilo que temos quando estamos numa aula. E de certeza que vocês que são matemáticos com uma imensa experiência partilham desta sensação. Se tiverem alguém que está convosco a fazer isto. Porque enquanto estou a fazer isto, vocês estão a sentir negligenciados. Ok. Vamos voltar aqui ao nosso Poll Everywhere. Tendendo àquilo que temos estado a conversar. Oi? Não é este? Desculpa. Às vezes acontece. E podemos já conversar um bocadinho sobre quão grave é quando isto acontece. O que me está a acontecer nesta sessão é que eu estou a usar o telemóvel para ir seguindo aqui e estão aqui a pingar no meu telemóvel mensagens dos meus amigos. Eu já estive a responder a 2 deles neste instante. Eu nunca faço isso na vida. É um perigo que eu estou a levantar. Podemos já falar disso depois dos aspectos positivos. Usar os telemóveis, os tablets, a internet na sala de aula traz aspectos positivos? O que vos parece? Como é que está a aplicação? Algumas ideias. Onde é que está o poll? Só uma ou duas frases, se quiserem, só para vermos o que acontece agora com esta ferramenta, que esta é um bocadinho diferente das outras que vimos até aqui. Já perdi, foi o poll. Está ali, pollev.com/pt080. A ligação àquele fecheiro do drive é que estou com problemas. Foi modificado às 15h55, já foi modificado por isso, mas ainda não atualizou. Não sei. Continua apenas com o link. Ok. Demora muito tempo a atualizar, não sei. Está a demorar, não é costume. Podemos pensar em estratégias diferentes de partilha daquele link. Uma possibilidade, se incorporarmos aquilo nas nossas práticas, é sempre o www.webwhiteboard.com. Portanto, a dada altura, os alunos já sabem essa primeira parte. E depois há aqui um conjunto de 7 ou 8 dígitos alfanuméricos que mudam. E eu posso simplesmente escrever no quadro ZYQNNRUS e pedir aos alunos para acederem ao link. É uma estratégia que resolve. Por isso, termos um quadro com canetas na sala de aula continua a ser útil e prático. Mas isto devia atualizar, não é? Porque eu conheço isto, devia atualizar, não sei porque se quer um telemóvel não é assim tão claro. Okay, estão a ver aqui é um bocadinho diferente. À medida que as respostas vão entrando, conseguimos visualizar diferentes respostas. E isto também é uma forma interessante de desafiar os estudantes e de os pôr a pensar e de estimular o raciocínio deles. Fazer perguntas deste género, abertas, e obrigá-los a escrever, a dar respostas, a estruturar as ideias. E depois é interessante que nós conseguimos focar-nos nas ideias e apontá-las como exemplo. Okay?
Por exemplo, a participação de todos, a colaboração, a interação, em vez da proibição do obrigatório, vamos de um extremo ao outro, eventualmente o equilíbrio entre os dois. E eu aí consigo dizer isto, questionando eventualmente a ideia, sem pôr em xeque quem quer que seja que a deu. Percebe? Quando eu faço isto em exercício aberto, então digam lá o que é que vocês acham. Eles começam a falar e alguém diz uma ideia e nós vamos falar, sim, mas não é bem isso. Quando eu faço isto, eu estou a inibir logo uma boa parte dos alunos de participarem. Sabem que há estudos feitos sobre isto, é que normalmente os estudantes que participam na sala de aula tendem a ser sempre os mesmos. São os que têm algum nível de confiança em participar. Os que não participam tendem a não participar nunca, preferem ficar no papel de observadores. Mas quando trazemos estas ferramentas, participam todos. Eles respondem. O anonimato aqui tem um papel fundamental. Portanto, eu destacaria, quer da literatura, quer da minha experiência própria, que o grande aspecto positivo é aumentar a participação e o envolvimento dos estudantes por via do anonimato. Isto poderia ser, é possível usar estas ferramentas obrigando os estudantes a identificarem-se. Mas podem introduzir estratégias, por exemplo, para a avaliação formativa, em que os alunos têm que se identificar para dar as respostas e depois cada um sabe as respostas que teve, estava certo, estava errado, e então se dá feedback individualizado. Essa é uma estratégia interessante, sem dúvida, mas no dia-a-dia, nas aulas, quando eu quero promover a participação e o envolvimento dos alunos, a pedra de toque aqui é o anonimato. É dar-lhes a ferramenta para participar de forma anónima. Vamos ver o outro lado da questão. Quais os riscos associados quando transformamos as aulas em atividades interativas, dinâmicas, como recurso a ferramentas online? Ok, já temos aqui algumas ideias muito interessantes. Começar pela distração. Dispersão, distração, tendência para a distração, continua a haver a possibilidade de se distraírem. Os amigos apelam de fora, Facebook. Isso é o que acontece agora. O estudo que citei mostra bem isso. Só 7% é que admitia que não faz. Nenhuma vez. E eu confesso-vos que tenho algumas dúvidas em relação a esse número. Porque 7% ainda assim parece-me muito. A questão é, eles estão na sala de aula, mas não estão na aula. E até lhes podemos tirar o telemóvel, dizer que é obrigatório pousar numa caixa, que não podem ter. E eles vão ficar ainda mais aborrecidos. Estão na sala de aula porque é obrigatório, mas continuam a não estar na aula. A questão é saber como é que eu os trago para a aula, como é que eu os envolvo na aula, nos tópicos que estão a ser trabalhados. E estas ferramentas de interação fazem com que o aluno, o estudante, tenha um papel ativo na aula. E é isso que faz com que ele se envolva e que tenha interesse em relação ao que está a acontecer. Agora, eles vão deixar de ir ao Facebook, vão deixar de enviar mensagens ou de se distrair? Possivelmente não. Possivelmente vão fazer uma combinação das duas e o que vai acontecer é que quanto mais envolvidos eles estiverem na aula, menos vão responder aos apelos dos amigos e das outras coisas. Já me aconteceu
ter experiência de aula em que eu percebo que um aluno em particular está, por exemplo, no Facebook a conversar durante a aula e a dizer aos colegas: estou numa aula com o professor tal, com a matéria tal, isto é um aborrecimento, queria-me ir embora, mas tenho que ficar, e não sei o quê. E também mas sem usar isto, mas também já me aconteceu estar em aula, usando isto, envolvendo os alunos em atividades, circular pela sala e perceber que nos computadores há sinalizações de mensagens por responder. E que eles estão simplesmente a ignorar. Porque estão envolvidos na atividade da aula. Isso fica para depois. E, portanto, tem aqui alguma confiança de que estas ferramentas estão presentes na sala de aula. Os alunos trazem-nos com eles. Ou proibimos, e eles não as podem trazer com eles, ou, estando na aula, utilizamos como ferramentas de trabalho. Se utilizarmos como ferramentas de trabalho, não podemos ficar chocados se depois descobrirmos que um aluno que tem o whiteboard aberto e ao lado o Facebook. Não é suposto. Mas está lá o Facebook. Mas não podemos ficar surpreendidos se isso acontecer. Temos é que fazer um trabalho no sentido de os cativar para perceberem: este é o momento do whiteboard. O Facebook pode esperar. E isso não acontece por eu lhes dizer: não, desliguem o Facebook, não vão ao Facebook, façam esta... Não. Passa por eu criar uma atividade que é suficientemente atrativa para que eles digam: eu agora não quero Facebook, eu agora quero estar aqui no whiteboard, eu quero aprender matemática, eu quero resolver este problema. Porque estou motivado para isso. Pedro, não achas que é necessário, simultaneamente com isto, porque isto pode, eu penso que o melhor desenvolvimento emocional pode fomentar um certo autismo, conjugar isso com atividades cooperativas? Sim. Exigência de atividades cooperativas antes de responder? Sim, essas estratégias são extremamente interessantes e é de todo recomendável que o façam. Eles não têm que estar sempre sozinhos a tentar fazer estas atividades. Há mais do que evidência que sugere que o trabalho em grupo é fundamental para desenvolver várias competências. E, portanto, para estimular o raciocínio, a aprendizagem e entre pares, tudo em conjugação com isto. Eu posso colocar um desafio e dizer: ok, há 3 ou 4 tablets ligados e juntam-se em grupos de 3 e o exercício está lá. Eu posso preparar o whiteboard no dia anterior, 20 dias antes. O whiteboard gratuitamente está disponível durante 21 dias naquele link. Portanto, eu posso preparar um exercício com dias de antecedência. Naquele dia, partilho o link e digo: está aqui o exercício. Um link para o grupo 1, um link para o grupo 2, outro link para o grupo 3. Trabalhem em grupo e resolvam isto. 5 minutos, 10 minutos, trabalhem em grupo. Fomentar essa interação. É fundamental para desenvolver imensas competências, do ponto de vista social, trabalho de equipa, de resolução de problemas. Okay? E também é uma oportunidade de os envolver mais com o que está acontecendo na aula. Porque eles têm que interagir entre eles para resolver um problema. E não simplesmente ficar sentados à espera que o professor saia da frente para ver o que é que foi que escreveu no quadro. Okay? Depois, havia aqui uma outra questão que eu queria comentar. A interação pode diminuir. Lá está, nós temos que criar estas dinâmicas de trabalho individual ou de grupo. E aqui a minha recomendação é: diversifiquem, não façam sempre da mesma maneira, nem sempre exercícios individuais, nem sempre em trabalhos de grupo. O que a investigação nesta área demonstra é que é importante que haja atividades na sala de aula em que o aluno tem um papel ativo, em que ele tem que fazer algo. Aquilo que antes, quando estávamos na primária, dizia, o professor chamava o aluno para ir ao quadro, e o aluno tinha que ir ao quadro escrever algo, ou apontar no mapa onde é que ficava o rio, ou o que fosse. O ativar do aluno para ele ter que fazer algo. Isso é que é fundamental para consolidar a aprendizagem. Okay? Pois, estas ferramentas são só estratégias possíveis para promover isso.
O tempo já vai longo, já passamos 1 hora. Aquilo que tem de interessante quando usamos estas dinâmicas mais interativas, o link está ativo. Se quiserem fazer algum comentário, sugestões de melhoria, são muito bem-vindas para mim, que tenho feito esta sessão em alguns sítios já, e terminaria só descrevendo muito sucintamente aquela que foi a experiência que tivemos lá na Universidade do Minho, em que depois de termos esta formação oferecida na Escola de Medicina, criamos uma outra formação mais alargada, em que introduzimos também aqui outras experiências, como por exemplo o uso dos blogs, tornar os alunos autores de blogs e utilizar estratégias para eles aprenderem, estudarem e depois mostrarem o que sabem no formato de blog. E portanto eu e o Rui Oliveira da Escola de Ciências de Biologia de lá da Universidade de Minho criamos essa formação. E a primeira sessão foi dada há 2 anos e na sequência depois foi aberta aos docentes da Universidade que quisessem participar. E depois, no final de 2 horas de formação, em torno de coisas como esta, perguntamos o que é que acham? Estariam interessados em usar? E houve uns quantos que disseram sim. E depois perguntamos, mas sentem-se preparados para começar a usar? E eles disseram não. Nós dissemos, ok, então vamos falar sobre isto. E criamos uma comunidade de prática. E decidimos, em conjunto, como é que íamos funcionar enquanto comunidade de docentes, com que regularidade é que nos íamos encontrar e de que forma é que iríamos tentar encontrar soluções para as dificuldades que íamos encontrando e até pela partilha de experiências incentivar-nos e motivar-nos uns aos outros para experimentar coisas novas. E foi isso que aconteceu. No final do primeiro ano de experiência que tivemos, criámos um questionário para avaliar as percepções dos estudantes que estiveram envolvidos nisto. E foram os resultados desse questionário, precisamente, que apresentamos no CNAPS, e a partir daí estamos agora a desenvolver a continuidade desse trabalho. E, portanto, acreditamos que com esta pequena experiência, por um lado uma pequena formação e depois esta criação da comunidade de prática, conseguimos apoiar a mudança e a inovação pedagógica na sala de aula, no ensino superior, utilizando ferramentas da internet. E era só isso que queria partilhar convosco. Muito obrigado por terem estado aqui e pela vossa atenção. Obrigado.